Galera do Lata, se vocês não sabem a felicidade que eu estou aqui de estar novamente gravando aqui um vídeo para vocês, desta vez, a primeira vez no estúdio Delata. Estamos inovando aí, estamos tentando melhorar nossa qualidade de imagem, de tudo, pessoal, cortes, tudo aí, inclusive conteúdo, tá? Com esse estúdio nosso novo aqui, a gente vai conseguir implementar algumas ideias que a gente colocou no episódio número 1, né? Que era, além de colocar assuntos bíblicos, nós também vamos tratar de assuntos culinários, assuntos de matemática, assuntos de física, tudo relacionado com a Bíblia. E vamos lá, pessoal. Nossa, vocês não têm ideia, eu acho que está transparecendo aqui a minha felicidade, né? Hoje nós vamos falar de um assunto que é um pouquinho polêmico. É o assunto da origem, da provável origem do anticristo. Que, segundo a evolução da conversa que eu vou ter aqui com vocês, aqui hoje vai ser do povo dos edomitas, que depois viraram os idumeus, tá? A gente vai explicar isso aqui, é um assunto um pouquinho longo, então eu vou dividir em partes aqui para não ficar muito maçante, tá bom? Nossa, eu sou Hernani Lacerda, sou engenheiro civil, sou estudioso da Bíblia. Para quem gostar do vídeo aí depois, por favor, pede para o amigo se inscrever. Se não tiver inscrito, se inscreva, dê o like, que eu like bastante. E também, poxa, curta o vídeo aí e se divirta, né? Que a intenção nossa é essa. E a gente pede licença para entrar na casa de vocês, no escritório, onde você quer que seja. A gente quer colocar um pouquinho do que a gente aprendeu e fazer algum ensinamento para vocês. Muito obrigado pelo carinho que vocês estão tendo, pela recepção, pelas inscrições que estão tendo. Estamos muito felizes, senhores. E pode ter certeza que nós vamos chegar rapidinho no nossa meta aí, tá bom? Nossa meta é o céu, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Então vamos começar em Gênesis. A gente sempre começa pelo mesmo personagem, que é Abraão. Né? Abraão, com Sara, teve o Isaac, né? Nós já falamos sobre isso aí em outros capítulos, certo? E Isaac casou com a Rebeca e teve gêmeos, né? Os gêmeos Esaú é o primogênito, e o segundo, que é Jacó. Esaú era caçador e ele era os pelos dele eram avermelhados, ele era ruivo. Então ele era muito peludo e ele era forte. Já o Jacó era um pouco mais fraco e não tinha pelo quase que nenhum no corpo, tá? E o Jacó, Esaú, como eu falei, era caçador, e o Jacó era agricultor. Um dia de caça do Esaú, ele retornando a casa, ele estava esfameado. Aí ele viu que o Jacó tinha preparado um guisado de lentilhas, e ele, logicamente, foi pedir pro Jacó parte ou guisado para ele poder comer, né? Aí o Jacó concordou, mas com a condição que ele vendesse ou entregasse a primogenitura dele para o Jacó. Esaú estava com muita fome e ele achou até que fosse uma brincadeira isso. Como é que você vai entregar uma primogenitura? Então ele concordou em primeiro momento com o Jacó e o assunto não ficou muito bom para o Jacó depois não, tá? Porque é o seguinte, o Isaac já estava velho, em idade avançada, e estava cego, certo? E daí o Isaac também gostava de guisado e pediu para passar a bênção pro Esaú. Ele pediu para o Esaú ir fazer uma caça e fazer um guisado dessa caça e entregar para ele, e depois
o Isaac dava a bem, que é o pai do Esaú, né, e também pai do Jacó, é claro, ele daria a bênção para Esaú. Daí o Esaú já foi fazer a caça. Nisso, Rebeca ouviu esse assunto do Isaac com o Esaú e foi falar para o filho querido dela, que é o Jacó. Daí ele chegou e fez um plano lá com o Jacó. Jacó, vai colocar um colete de pele de carneiro aqui para você parecer peludo, para até você pedir a bênção para o teu pai no lugar do Esaú, a bênção da primogenitura, né? E daí ela falou que ela ia fazer o guisado, enquanto o Jacó se transformava em Esaú, vamos dizer assim, tá? Então, aí, passado um tempinho, o guisado estava pronto, o Jacó foi levar o guisado para o pai dele. O pai dele adorou o guisado e pediu para ele chegar próximo para fazer a bênção dele, né? Quando ele chamou o Jacó, ele até achou estranha a voz, ele achou que não fosse o Esaú, mas quando ele apalpou o Jacó, e vindo que estava cheio de pelo e Jacó não tinha pelo, ele pensou que fosse Esaú, então ele fez a bênção pro Jacó. Bem, nisso o Jacó já saiu, e saiu meio rapidinho, porque como o Esaú era uma pessoa forte, né, ele estava com medo que o Esaú fizesse alguma besteira com ele, né. Aí o Esaú chegou, fez lá o guisado lá como que o pai dele pediu e foi entregar pro Isaac. Daí, pai, eu queria minha bênção agora. Aí o Isaac falou pro Esaú, Esaú, já te dei a bênção, eu já dei a bênção pro meu filho. Ele falou, não, pai, eu não recebi bênção nenhuma. Aí o Esaú percebeu que ele tinha sido enganado, né? Tinha sido burlado pelo Jacó. E daí ele perguntou pro Isaac se não havia nenhum pedacinho de bênção, se ele não podia abençoar também a ele e tal. E Isaac falou que não era possível, porque a bênção de Deus é uma bênção para uma pessoa, é para o primogênito, não é para... E ele já tinha dado a bênção pro Jacó. Então daí o Esaú ficou enfurecido, foi atrás do Jacó. Nisso, Jacó fugiu e ele foi na casa do tio dele, o tio dele, Labão, irmão de Rebeca, certo? E lá ele viu que o Labão tinha duas filhas, uma a mais nova, que ele se interessou bastante, que é a Raquel, e tem uma mais velha, que era a Lia. Aí ele chegou em um determinado momento, chegou pro tio dele, tio, eu gostaria de casar com a Raquel. Como isso seria possível? Ele falou, não tem problema nenhum, você trabalha 7 anos para mim, sem eu te pagar nada, e daí você pode casar com a Raquel. O Jacó concordou com o contrato, trabalhou 7 anos pro Labão, e o Labão entregou a filha dele. Só que o Labão entregou a filha mais velha, a Lia, para o Jacó. O Jacó estava embriagado, embebedado, né? E nem percebeu que se tratava de outra, não era a Raquel. E acabou tendo relações com a Lia, tá? E no outro dia de manhã, o Jacó foi reclamar com o tio dele. Falou, tio, não foi a Lia que eu combinei, que eu combinei foi com a Raquel, né? Ele falou assim, olha, é uma tradição nossa que a filha mais velha que seja casada antes. Agora, se você quiser ficar com a Raquel também, vai trabalhar mais 7 anos para mim de graça. E o mais interessante, Jacó concordou e trabalhou mais 7 anos para o pai, para ter também a possibilidade de ficar com a Raquel, que é quem ele amava de verdade, né? Vocês veem que história interessante, né? O Jacó passou a perna no Isaac, num disfarce, e levou o mesmo troco com o tio dele, o tio Labão, que entregou a filha errada pro Jacó. Quer dizer, aqui, até na Bíblia, que se faz lá,
se paga lá, entendeu? É complicado esse negócio, viu, pessoal? Vamos começar a tentar fazer as coisas direitinho aí, porque a coisa é errada. Aliás, eu fiz um negócio agora. Eu tenho um irmão, eu sou o primogênito da minha família, né? Nós somos em 4 lá, eu sou o filho, o homem mais velho. E tem um caçula, que é o meu querido irmão Fernando. Eu estava pensando se ele me trouxesse um guisadinho de lentilha. Cara, eu ia dar um supapo na cabeça dele. Na verdade, nem tanto, né? Porque, poxa, meu pai já tá falecido também. Se ele deu bênção pra alguém aqui, já deu e já tá tudo certo. Tá bom, pessoal? É só uma brincadeira aí, não tem nada a ver, tá bom? Vamos pra frente? Bem, então, só pra fazer as contas rapidinho aí, o Jacó ficou 7 anos lá em função com o tio dele, o tio Labão, lá trabalhando por causa da Lia, e depois mais 7 anos por causa da Raquel, né? Que era, na verdade, quem ele queria que ficasse com ele, né? Então foram 14 anos, na verdade foi um pouquinho mais, e nesse tempo aí o Jacó, ele conseguiu ter posses, porque ele tomou muito bem conta do rebanho de carneiros do tio dele, né? Então ele teve também um grande rebanho dele, e ele foi meio que fugido. Ele foi procurar o irmão dele, o Esaú, que já tinha passado, ele acreditava que já tinha passado a raiva do Esaú, né? E que precisava conversar com ele, porque ele não se sentia bem com o que tinha acontecido, entendeu? Então ele queria, de alguma maneira, buscar o perdão do irmão, tá? Então ele foi atrás do Esaú. Na verdade, ele fugiu do Labão, porque o Labão não queria, o tio dele não queria que ele saísse em função da boa administração que ele tinha, né? De qualquer maneira, o Jacó saiu lá da presença do tio dele, tá? E tem umas histórias aí de Labão também, que eu não quero ficar contando aqui, porque senão a gente vai alongar muito essa história aqui. É uma história muito longa, o negócio do Edomitas aqui, tá? Tanto que bem, daí a estratégia do Jacó estava com medo de encontrar com Esaú, né? Porque ele pudesse matar ele, né? Por causa do que tinha acontecido lá na troca da primogenitura, né? E daí o que ele fez? Ele dividiu em duas equipes, né? Vamos dizer, 2 tropas, vamos dizer assim. Uma primeira tropa estava a mulher dele, a Lia, e alguns servos dele, com bastante presentes para entregar para o Esaú. E na segunda tropa estava ele, a Raquel, né? A mulher que ele amava, e os filhos de Raquel, José e Benjamim. Bem, o que o Jacó tinha falado para os servos da frente dele, que estavam na frente, lá na tropa da frente, é que ele que como se ele fosse servo do irmão, tá? E que ele ia dar aqueles presentes lá, para ver se amenizasse o trauma que ele tinha causado, né? Quando ele chegou lá, ele teve um maior espanto, né? Quando ele encontrou com Esaú, abraçou ele, foi aquele carinho, se beijaram, abraçaram, aquelas coisas de cinema mesmo, né? E Jacó ofereceu todos os presentes lá, camelos, ovelhas, parece que tinha alguns outros animais lá, agora não estou lembrado, acho que tinha alguma coisa com cavalo, acho que era jumento, alguma coisa assim, tá? Não estou lembrado, mas vamos lá. Bem, de qualquer maneira, o Esaú não aceitou, e o Jacó ficou bastante intrigado com isso, né? Aí o Jacó veio a saber que o Esaú ele acabou casando com mulheres hititas, que eram mulheres de religião pagã, e que eram de pessoas, eram de povos muito ricos, porque eles eram mercenários, eles eram mercadores, e eles tratavam todo o caminho aqui de um lado para o outro, eles que tomavam conta. Pessoal, é coisa de cinema que eles tinham de dinheiro, o pessoal lá, tá? Então o Esaú ele tinha muito dinheiro, era muito poderoso, tá? E como eu disse antes,
Esaú, ele era todo vermelho, né? Também na terra que ele vivia lá, próximo ao Egito, era também uma areia bem vermelha. Então, como ele era muito vermelho, ele era conhecido como Edom. O que é Edom? Edom, na língua hebraica, é vermelho. É a tradução, tá? De Edom é vermelho na língua hebraica. Beleza? Entendido? Vamos lá, vamos continuar? Bem, então, os descendentes de Esaú eram os edomitas, tá? E os descendentes de Jacó, agora eu vou contar um assunto que aconteceu aí. Jacó, depois de ter se encontrado com o irmão dele, com Esaú, ele teve uma briga com um anjo em função do negócio da primogenitura, que na verdade foi uma mentira o que ele fez lá, né? E nessa briga com o anjo, ele acabou ficando coxo, ficando manco, tá? Foi uma briga bem difícil. E como ele não se entregou ao anjo, o anjo mudou o nome dele de Jacó para Israel. E Jacó, Israel agora, ele é o pai das 12 tribos de Israel, porque ele é pai de José, Benjamim, Levi, aí são 12, não vou lembrar de todo mundo não, mas tem gente pra dedéu aí, tá? Bem, o que eu queria falar é o seguinte, é que das 12 tribos de Israel saíram os hebreus, né? E depois os judeus, porque uma das tribos era de Judá, que Judá é o filho de Jacó, de Israel, e aí começou a linhagem dos judeus, tá? Pessoal, uma parte bastante interessante da Bíblia, que isso é importante a gente conferir e comentar aqui, seria Romanos 9, de 11 a 13. Romanos 9, de 11 a 13, escrita pelo apóstolo Paulo, tá? Vamos à leitura? Não tendo ainda nascido os gêmeos, nem tendo feito bem ou mal, foi dito a Rebeca, que o maior servirá ao menor, e como está escrito, amei Jacó e me aborreci de Esaú. Isso é horrível, né? Estranho. Como é que Deus, antes do pessoal, dos meninos nascerem lá, Esaú e Jacó, né, estavam no ventre da mãe, como é que Deus amou Jacó e se aborreceu com Esaú? Se a gente lembrar, é fácil a resposta, né? Deus é atemporal. Ele já sabe tudo, já sabia tudo que ia acontecer, então ele sabia que o Esaú ia ter relacionamento com os hititas lá. Mas o mais interessante, cara, é a briga da Rebeca, né, com as noras também, né? Porque a Rebeca, cara, se isso aí tá na Bíblia, cara, imagina a confusão que era esse negócio aí, cara. Meu Deus do céu, deve ter sido um... ai, meu Deus do céu. Só para vocês entenderem, tá? Então, tem duas linhagens aí diferentes, tá? Tem os edomitas, certo? De Esaú, que é Edom, e tem a descendência de Jacó, que são os hebreus, judeus, e os dois, os herdeiros na verdade, as gerações futuras depois dos edomitas com os hebreus, eles não se deram, né? Não se davam bem. Por quê? Porque os edomitas, eles não concordaram com o que aconteceu na venda, na troca da primogenitura de Esaú de Jacó pelo Esaú, e então eles sempre brigaram. Os edomitas eram de religião pagã, né? Porque eles se casavam com as hititas, lá, com as egípcias, com esse povo aí. E esse povo hitita, vocês têm ideia,
eles adotavam sacrifício humano, tá? Então tinha sacrifício de crianças, era coisa, uma aberração, um negócio que acontecia lá, tá? Na verdade, não era nada incomum o sacrifício humano nas igrejas, nas religiões pagãs. Porque, inclusive, quando eles queriam unir povos, eles entregavam, aliás, que eu já falei isso em outro episódio, né? Eles entregam o primogênito dele para o outro, em sacrifício para unir os povos. Então, vixe, não gosto nem de falar, isso é satânico, né? Não precisa falar, né? Tá? Então, eram povos, os edomitas brigaram com os judeus sempre, tá? Com os hebreus. E daí a primeira problema que teve, na verdade, foi com Moisés. Moisés tinha acabado de cruzar o mar Vermelho, eu ia falar Mar Morto, né? O Mar Vermelho, né? Abriu o Mar Vermelho lá, daí passou, claro, por intermédio de Deus e tal. Ele levou o povo de liberdade lá, o povo hebreu, tá? Tirou do cativeiro no Egito. E daí ele foi procurar a terra prometida, né? Aliás, prometida por Deus. E o caminho mais próximo para ir lá passava pela terra dos edomitas. Daí o Moisés chegou para o rei dos edomitas lá e falou: olha, se o senhor autorizar a gente passar tudo que a gente utilizar aí, gastar e tal, a gente vai pagar tudo para não ter nenhum problema com vocês, né? O rei edomita, de jeito nenhum, aqui não vai passar nenhum hebreu, não. Então, ali foi o primeiro conflito. Já não teve briga, não teve guerra, não teve nada, mas os edomitas não deixaram os hebreus passarem daí eles tiveram que fazer uma baita de uma volta lá, e pra vocês terem uma ideia, essa viagem aí deles levou 40 anos, né? Aliás, eu vou fazer uma continha de quantos km por hora física voltado para a Bíblia, tá? Quantos km por hora eles andaram, porque eles levaram 40 anos para chegar na Terra Prometida, imagina? Eu vou fazer a conta de quantos quilômetros tem isso aí, tá? A gente vai ver quantos km por hora aí, vai dar pouquíssimo, né? Vai dar alguns metros por hora aí, nem sei se dá metro, vamos fazer as contas aí depois, tá bom? Quer dizer, nós vamos ensinar culinária, aquele assunto do maná lá, vamos ensinar matemática, física, alguma coisa voltada para engenharia, porque temos as pirâmides também, tá? Então, tudo que a gente puder ajudar vocês aí de alguma maneira, tá? Aquele assunto lá de transmissão de conhecimento, tá? Nós vamos fazer, perfeito? O rei Saul teve várias batalhas com os edomitas, o rei Davi também teve várias batalhas com os edomitas, o rei Salomão também teve várias batalhas com os edomitas. Aí o historiador lá, Cláudio Joséfo, eu já falei dele aqui em algum episódio aí, não lembro agora em qual episódio, acho que deve ter sido no de Nimrod, foi no de Nimrod que foi o segundo, o episódio 2, tá? Ele falou que em uma das guerras que teve com os hebreus, com os edomitas foram massacrados, e o restante do povo lá, eles foram absorvidos pelos judeus, quer dizer, eles se tornaram judeus. Como eu disse, o Edom, que é o Esaú, ele era caçador, e todo caçador é furtivo, ele é astuto, porque ele tem que dar um jeito de pegar a presa sem ela, a caça, né, sem ela ter noção de onde está. Então ele fica contra o vento, tudo para ludibriar a caça dele, né? Eles são furtivos, né? E daí, e esses povos, que eu falei, os edomitas, eles eram muito ricos, né? Lembra disso? Então, o que aconteceu? Eles se juntaram, eles estavam junto com os judeus, né? Só que, mesmo quando estavam com os judeus, eles nunca gostaram dos judeus, não. Eles detestavam os judeus. Só que, como eles estavam ali no meio, e era o melhor disfarce do mundo para qualquer um que queira te esconder, porque a gente não consegue descobrir uma linhagem edomita,
Porque perdeu-se no caminho isso aí, entendeu? Porque eles são furtivos, você não consegue pegar uma descendência, você consegue pegar judeus, você consegue pegar de todos os povos, dos edomitas você não consegue. Que, aliás, depois de um tempo, depois dos gregos terem não é colonizado, dominado lá a região, eles mudaram de nome de edomitas para edomeus, tá? Então, mas é a mesma coisa, tá? E, na verdade, para você ter uma ideia, todos a maioria dos fariseus, que na verdade até crucificaram, fizeram tudo para crucificar Jesus Cristo, eles eram edomitas, edomeus, tá? E o mais célebre deles, que casou com uma judia, era Herodes o Grande. Sabe o que Herodes fez, né? Quando Jesus ele ficou sabendo do nascimento de Jesus Cristo, ele mandou matar todos os meninos lá com até 2 anos, para não... coisa de Satã, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu não consigo nem falar disso. Meu Deus do céu. Bem, pessoal, a gente já sabe que então o Herodes, que foi um dos principais regentes lá da Israel, né, da época, ele era idumeu, tá? A maioria dos fariseus também. Então vamos falar um pouquinho do anticristo. O que é o anticristo? O anticristo é um cara, ele é uma pessoa que é uma antítese do que é Jesus Cristo, tá? Ele quer parecer com Jesus Cristo, mas nunca vai conseguir, porque, que nem eu falei naquele episódio lá, o 007 da Divina Trindade, o 777, o 7 do meio é Jesus Cristo, e 666, o meia do meio é o anticristo, tá? Mas é que no caso da satânica aqui não existe trindade, tá? Porque cada um é uma pessoa, tá? No caso da divina, que é a Santíssima Trindade, aí tem a tanto que Deus é trino, né? Como eu já expliquei para vocês, tá? Então, esse anticristo, ele vai ser segundo a Bíblia, ele vai ser um cara que vai apostatar. O que é apostatar? Ele vai deixar de ser cristão para assumir a função dele, que é estar junto com o Satã, né? E, cara, para apostatar, alguém tem que ser cristão antes, certo? É muito básico que a gente pensar que o anticristo vai ser alguém relacionado com os edomitas, tá? Aliás, não tem jeito de não ser. O pastor lá, arqueólogo, Rodrigo Santos, ele tem uma visão diferente. A visão que o anticristo vai ser uma pessoa das igrejas, tá? E como daí tem também uma série de coisas que apontam para Roma, as 7 colinas, tudo mais. Então acredita-se que seria alguém relacionado com a religião católica, que seria algum dos papas, tá? Mas isso eu não acredito, tá? Eu não acredito. No máximo poderia ser um falso profeta, mas também não sei. É complicado, né? Você pegar uma pessoa que a vida inteira, não sei, e também ficar falando que eu falei, até o ano passado fui 58 anos católico, agora eu vou começar a falar mal dos católicos. Não é. E também não quero falar mal de ninguém, tá? Que não é, a gente não está aqui para tacar pedra em ninguém, pelo contrário. O que a gente está aqui é para tentar ajudar e ensinar alguma coisa para vocês, se a gente puder ter essa condição, tá bom? Pessoal, então, só terminando aqui com vocês, para mim, o anticristo vai ser um edomita, tá bom?
Pessoal, muito obrigado. Você não sabe a satisfação que eu tenho de fazer esse novo bate-papo aqui com vocês agora na nossa casa, né? Eu quero que a gente triplique as inscrições aí rapidinho aí, que agora a gente vai estar mais focado no nosso canal aí, a gente vai fazer mais bate-papos, tá? Inclusive naqueles outros assuntos que nós já conversamos, tá? E o que eu quero é que Deus abençoe vocês, abençoe a nossa nova casa aqui, e que tudo dê certo para todo mundo aqui, todos os inscritos, para quem não está inscrito, para quem está vendo o nosso bate-papo aqui pela primeira vez, tá? Ó, Deus abençoe grandemente vocês, a família de vocês, a tudo que vocês estão fazendo, tá? O trabalho de vocês, tudo que esteja acontecendo com vocês. Deus vai prosperar a vida de vocês, tá bom? Um beijo para vocês. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Delata. Vocês são poderosos, viu? Obrigado. Tchau.